senhoras e senhores, espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. A gente vai estudar, durante esse ano, os seres vivos, tá? A gente vai começar com sistemática e taxonomia, mas antes disso eu preciso explicar como essa aula em si vai proceder. Vocês vão receber uma espécie de umas folhas, né, um polígrafo pelo aplicativo, né, pela plataforma, e vocês vão completar essa folha a partir das coisas que eu vou falando aqui, que eu vou citando aqui. O que vocês vão fazer agora, então? Se vocês já não estão com lápis, né, caneta e um caderno aí, vocês vão dar um pause aqui, vão pegar esse lápis ou caneta e o caderno e vão fazer as anotações que eu pedi para que vocês façam, tá? Vocês vão receber esse material, então vocês vão completar ele em todas as partes que tem uma seta vermelha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para não pegar e escrever direto lá, escrevam no caderno e depois vocês só passam a limpo lá as coisas que eu estiver pedindo, tá? É bem simples, vai estar marcadinho em vermelho ali, aí vocês vão anotando. Como eu disse, a gente vai estudar os seres vivos. E para estudar os seres vivos, a gente precisa saber como a gente classifica os seres vivos, já que são muitos seres vivos existentes. A gente vai até discutir depois, né, quantos estimam, qual a estimativa de seres vivos que existem por aí. Então, existe uma ciência, uma parte da biologia que vai estudar justamente como eu organizo, como eu classifico os seres vivos, que é a sistemática e taxonomia. Tá? A sistemática e taxonomia, ela não são a mesma coisa, embora muitas pessoas achem que são sinônimos, mas elas não são. Sistemática é uma coisa muito mais ampla, né? Que vai estudar toda a biodiversidade, que é o que a gente vai ver, vai tentar ver esse ano. Todos os grupos de seres vivos que existem, e principalmente a relação evolutiva que existe entre esses seres vivos. Como assim relação evolutiva? A relação de parentesco. Todos nós temos um grau de parentesco com outros seres vivos. Alguns nós, né, evolutivamente falando, nós somos mais parentes que outros, e é isso que a sistemática também abrange. E além disso, a sistemática vai estudar também a taxonomia, que é só uma parte, né, desse processo. O que seria a taxonomia? É a parte que vai só descrever, nomear, identificar e classificar. Existem regras para isso, sim. Eu não posso fazer da forma que eu quiser. Se eu descobrir uma espécie, eu posso dar o nome que eu quiser, da forma que eu quiser, colocar ali no grupo que eu quiser. Não. Eu tenho que respeitar certas regras taxonômicas, né? Tanto é que tem profissionais que se dedicam só a classificar os seres vivos em determinados grupos, tá? Então, lembrando, sistemática e taxonomia não são a mesma coisa, são diferentes. Ficou claro? Inclusive isso, tudo que tem uma setinha vermelha vocês têm que anotar. Então vocês podem dar um pause, inclusive, e já anotar o que é sistemática e o que é taxonomia, porque vocês vão precisar escrever isso lá depois. Aí vai facilitar bastante a vida de vocês, tá? Então, já para aí e escreve no caderno para passar limpo lá depois. Entenderam? Então a gente vai começar pela taxonomia, né? Que ela só vai descrever, identificar, nomear, né, estabelecer as regras para essa identificação. Tá? Mas por que eu classifico seres vivos? Né? Embora os seres vivos, por exemplo, todos os insetos estão num cantinho ali, né? Todas as plantas ficam no outro canto separado, né? Todos os fungos, né, ficam no outro cantinho, não, eles ficam todos misturados. Mas para estudar, né, eu preciso organizar eles. Né? Então eu organizo para facilitar a minha vida. Tanto é que, se vocês estão arrumando a coleção de livros de vocês vão organizar de alguma forma. Né? Quando vocês organizam as músicas que vocês escutam, vocês organizam sertanejo, pagode, rock, tudo meio separado, acho eu. Né? O guarda-roupa de vocês também deveriam, para facilitar a vida de vocês deveriam também organizar, né? Não sei se é, mas a princípio facilitaria muito a vida de vocês, organizando as calças, bermudas, camiseta, tudo separadinho para facilitar a vida. Então, a taxonomia vem para organizar, né, a bagunça que os seres vivos vivem, já que eles vivem bagunçados, eles precisam viver interagindo, digamos assim. Outra coisa que a taxonomia veio fazer, e vocês inclusive precisam anotar aí, que tem essa setinha vermelha, então já, né, é organizar, além de organizar, é evitar confusões na classificação dos seres vivos. Porque existe uma regra estabelecida que não existia antes. Ou seja, cada região organizava os seres vivos como queria. Isso até cientificamente falando. Imagine se a gente fosse usar só os nomes populares para organizar os seres vivos. Né?
O cachorro aqui seria cachorro, nos Estados Unidos seria dog, no Japão seria não sei o que lá. Então, existem várias formas de chamar o mesmo animal pelo nome popular no mundo. Mas existe só uma forma de eu chamar o cachorro em todo o mundo. Ou seja, qualquer pessoa que cursou ensino médio, né, vai lembrar que o nome do cachorro, isso em qualquer parte do mundo, é canes familiares. Se eu falar cachorro lá nos Estados Unidos, eles não vão saber o que eu estou falando. Se eu falar cachorro no Japão, na China, muito menos. Mas se eu falar canes familiares, uma pessoa que estudou um pouquinho vai saber que eu estou falando do cachorro. Porque essa regra é universal. Ele evita confusões. Imagine cada região, né, estudando seus seres vivos e colocando um nome diferente em cada um deles. Organizando de forma diferente. Tá? E é o que acontecia antes. Né? Existiam várias formas de classificar. Cada região, cada cientista seguiu uma forma de quem ele gostava mais, do país que ele gostava, ou de cientista que ele gostava. Né? Organizar os seres vivos que voam, os seres vivos que vivem na água, os seres vivos que vivem na terra, os seres vivos que têm asa, o ser vivo que tem duas patas, o ser vivo que come tal coisa. Né? Até os minerais antigamente eram classificados como seres vivos, mas hoje a gente sabe que não são. Né? E quem é que organizou todos os processos, já que hoje existe uma regra só, é a taxonomia. Tá? E o que acontece? Estima-se hoje que existam mais ou menos, né, isso é uma estimativa, 9 milhões de espécies diferentes de seres vivos. 9 milhões, é muita espécie. Tá? Existem várias espécies de abelha, várias espécies de borboleta, várias espécies de mosca, várias espécies de jacaré. Tá? Então, somando todas elas dá 9 milhões. Só que a gente só descreveu 1,2 milhões de espécies, ou seja, a grande maioria a gente nem descreveu ainda. E pior, muitas dessas espécies que não foram descritas, que a gente mal conhece ou nem conhece, vão desaparecer, já que a gente está vivendo a sexta extinção em massa, né? Graças à inteligência humana que tem a tendência em destruir tudo que toca. Mas isso é outro assunto. Então, para vocês terem uma ideia, estima-se 9 milhões de espécies e a gente só descreveu 1,2 milhões. Então tem muita espécie que nem descrita foi e muita espécie que vai desaparecer. Tá? Existe, como em toda a biologia, né? Não sei as outras áreas, mas a biologia gosta de dar muito pai para as coisas. Né? Quem foi o pai da evolução? O Darwin, o pai da genética, o Mendel, e assim por diante. Tá? A biologia gosta de fazer isso, e na taxonomia não é diferente. Tá? Quem é o pai da taxonomia, aquele que começou a descrever de uma forma mais coerente, e até hoje essa classificação é respeitada, é um médico naturalista sueco chamado Carl von Linné, que viveu de 1707 a 1778. Viveu bastante até. Né? E a gente aportuguesou esse nome, né, e dá o nome de Linneu, o Linneuzinho. Né? Não é o Linneuzinho da Grande Família. Tá? Não é esse Linneuzinho aqui, mas vocês vão lembrar, talvez, né, quando a gente falar do Linneu, lembrem dele. Não sei se vocês olharam a Grande Família, mas espero que tenham olhado, que é excelente. Não dá mais, mas é muito bom. Tá? O que aconteceu, então, nessa época? Esse aqui é o verdadeiro Linneu. Tá? Até 1735, cada descrição da espécie dava-se de uma forma diferente. Eram bem diferentes os processos de classificação. Né? Cada um descrevia, desde a época de Aristóteles, eles escreviam de formas bem distintas. Né? Não tinha uma regra única na ciência. Até porque não concordavam muito. Quem é que fez uma regra que, a partir daí, e com o tempo, começou a ser seguida e respeitada, e até hoje é seguida, foi o Carl von Linné. Né? E o que ele fez? Ele começou a classificar as espécies de acordo com ele, né? E publicar em livros chamados Sistema Natura. O primeiro livro foi em 1735. Tá? O último livro, se eu não me engano, foi até no ano da morte dele. Ele foi fazendo edições desse livro, né? Até quase a morte dele. E o último livro, em 78, se eu não estou enganado, tinha 4.400 animais e 7.700 plantas descritas por ele. Tá? Então, o Linneu, né, classificou, foi o primeiro a classificar talvez de uma forma mais coerente e aceita em todo mundo. E até hoje a gente faz isso. Antes do Linneu, cada um fazia de uma forma diferente. Tá? Antes, por exemplo, a classificação dos animais, o nome científico deles, por exemplo, antes do Linneu,
né, a partir do Linneu foi binominal, ou seja, com dois nomes, binominal, ele descrevia uma espécie, o nome científico era a história da espécie, em latim, né? Por exemplo, Homo sapiens, homem que pensa, que vive, não sei, era uma história, o nome científico era enorme. A partir do Linneu, o nome ficou binominal e ficou muito mais claro, né? E ficou também universal, que significa isso. Todo mundo hoje respeita a classificação do Linneu, tá? Como eu disse, o gato, né, o Felis catus. Se eu falar gato na Dinamarca, eles não vão saber o que eu estou falando, mas se eu falar Felis catus, eles vão saber que eu estou falando gato, porque é um nome universal, tá? Utilizado em todo mundo. O Linneu, ele não era uma pessoa muito humilde, tá? Pessoalmente falando, creio eu, porque frase dele, ele diz que Deus criou, dizia, né? Deus criou e o Linneu organizou. Linneu, inclusive, ele era muito religioso, né? Ele não, a evolução não tinha sido formulada, a teoria da evolução não tinha sido formulada. Eles organizavam, aliás, eles acreditavam no fixismo, ou seja, os seres vivos são criados por Deus e continuam até hoje da mesma forma. Não houve mudança, né? É isso que Linneu achava, e que era consenso científico, inclusive na época. Depois do Darwin, se descobriu que os seres vivos vão mudando ao longo do tempo, né? Mas isso é outra história, tá? Mas imagina que eu ia falar, Deus criou, Linneu organizou. O cara não devia ser muito humilde, imagino eu, né? Não era muito modesto. Embora até hoje a gente acabe estudando o Linneuzinho, tá? O Linneu organizou os seres vivos em chamadas categorias taxonômicas ou taxons. Tá? Essas categorias elas foram mudando um pouco, foram sendo acrescentadas umas categorias, mas hoje a gente tem as principais categorias taxonômicas que vocês, inclusive, têm que lembrar, tá? Que vocês têm que anotar aí. Quais são essas principais categorias taxonômicas? São reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie nessa ordem. Ou seja, todo ser vivo eu consigo classificar com essas categorias aí. Tá? Por exemplo, tem o cachorro aqui. Né? Ele está no reino animal, junto com vários outros animais. Né? No filo cordata, né? São os cordados, que nem notocorda. Aí vai diminuindo o número de seres vivos. No subfilo, né? Vertebrata, dos vertebrados, até tem subfilo, subordem, mas os principais são esses aqui, tá? Esses 7 ali que vocês precisam lembrar. A classe dos mamíferos, a ordem dos carnívoros, a família dos canídeos, o gênero Canis e a espécie Canis familiares. Tá? Então, percebam que eu consigo classificar qualquer ser, eu vou mostrar depois outros, né? Que eu consigo classificar qualquer ser vivo com essa classificação, com essas categorias taxonômicas. E eu vou diminuindo, né, o grau de seres vivos, a complexibilidade, não complexibilidade, mas eu vou diminuindo, né, o número de seres vivos envoltos, incluídos em cada categoria taxonômica, até chegar na última categoria, que é a espécie, que aí eu só vou ter um indivíduo ali dentro. Tá? Vocês precisam lembrar do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie nessa ordem? Precisam. E existe uma mnemônica, se não me engano eles chamam, que facilita isso. Né? Eu pego as iniciais do reino, do filo, da classe, ordem, família, gênero, espécie. Isso vocês têm que anotar aí. E tem que lembrar. Pego só as iniciais e faço uma frasezinha. Né? A frase que eu gosto, que me parece mais fácil, inclusive hoje que eu estou gravando essa aula está chovendo, né? É raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. É uma frase com as iniciais reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Existem outras frases? Sim. Se vocês quiserem pesquisar ou já ouviram falar em outras, podem usar sem problema. O importante é lembrar do reino, do filo, da classe, da ordem, da família, do gênero, da espécie que vocês precisam anotar aqui. Tá? Então, raio forte caiu ontem fazendo grandes estragos. Tem uma do rato, não sei o que, rato frito, mas aí quem é que come rato frito, né? Tem recicofage também, que seriam só com as iniciais, mas eu prefiro raio forte caiu ontem fazendo grande estrago, que eu lembro com maior facilidade. Então já anotaram aqui? Isso aqui é importante, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie nessa ordem. O que eu preciso que vocês percebam? Né? Eu vou diminuindo, enquanto eu for
classificando seres vivos, a diversidade deles vai o quê? Vai diminuindo. Ou seja, quando eu classifico um animal no seu reino animal, o cachorro, por exemplo, eu tenho uma maior diversidade. Ou seja, junto com o cão, eu tenho a estrela do mar, eu tenho a minhoca, né? Então eu tenho uma diversidade, uma biodiversidade muito grande. À medida que eu vou baixando, o que vai acontecendo com a diversidade, com a biodiversidade? Ela vai diminuindo, ela é menor. Isso vocês têm que anotar na folhinha de vocês também, tá? Então, quanto mais para cima, maior a diversidade, quanto mais para baixo, menor a diversidade, né? Vai diminuindo até chegar à espécie. Quanto à semelhança, quanto mais para cima for, no caso próximo do reino for, a semelhança vai ser menor. Por exemplo, um cachorro é parecido com uma estrela do mar? Não. Então a semelhança, né, como a biodiversidade é maior, a diversidade é maior, a semelhança vai ser menor. A minhoca, a estrela do mar e o cachorro são bem diferentes. E à medida que eu vou baixando, né, eu vou afunilando, eu vou classificando seres vivos, essa diversidade, né, vai diminuindo, mas a semelhança deles vai ficando maior. Tá? Então, são duas coisas que vocês precisam lembrar que às vezes são perguntadas em questões, né, sobre a diversidade e a semelhança e o aluno confunde. É só pensar, por exemplo, no gênero Canis, os cães aqui, ó, nesse gênero Canis lupus, né, o lobo, por exemplo, eles são parecidos, cachorro é parecido, né? Então a semelhança é bem maior. Mas se eu estiver perguntando lá sobre o reino animal, aí já é uma diversidade, né? O homem é parecido com o cachorro fisicamente, não é tão parecido com a minhoca, muito menos, né? Com o peixe. Então a semelhança em cima é menor e a semelhança embaixo é maior e a diversidade é inversamente proporcional nessa situação. Então, isso é importante lembrar, vocês têm que anotar isso, inclusive, vai ter uma imagem dessa na folha lá, tá? Aqui dá para ver, ó, né? Tem o domínio que a gente vai falar depois, que é uma classificação mais atual, tá? Que a gente vai discutir depois, mas percebo que a diversidade ela é maior no reino, no domínio, né? E vai diminuindo em relação à espécie. E a variabilidade, ó, diminui. No gênero dos ursos, por exemplo, ursos americanos, eu vou ter só indivíduos muito parecidos com ursos, né? Na família Ursidae, e vejam que a semelhança, quando eu for aqui em direção ao reino, ela vai diminuindo, mas a diversidade vai aumentando, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Aqui eu tenho a classificação de alguns animais, tá? Ó, lembrando aqui, ó, esse R do quê? De reino. Isso aqui, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Todos esses indivíduos aqui, ó, o cachorro, o gato, o chimpanzé e vocês, humanos, todos são animais. Todos fazem parte do filo cordado, que é um fiozinho na fase embrionária, vocês que dá origem à coluna, desaparece depois, mas tem a notocorda, né? Então por isso que todos aqui presentes são cordados. Todos também são mamíferos. Tá? Aqui percebam, ó, até mamíferos eles pertencem ao mesmo grupo, mas depois já vão se diferenciando. Ó. Na ordem, vão ser carnívoros, o cachorro e o gato, e o chimpanzé e vocês vão ser primatas. Aqui teve uma diferenciação. Na família, ó, canídeo, felídeo, hominídeo e hominídeo. A família aqui, ó, já se diferencia do cão e do cachorro, e vocês e o chimpanzé continuam na família hominídeo. Importante, tá? Isso pode facilitar a vida de vocês. Idai aqui, ó, que lê esse ide. Sempre quando termina em idai, a gente está falando em família. Então, eu não terminou canidai, felide, na verdade, né? Se fala felide, canide, hominide. Sempre que eu terminar em id, escrito idai, a gente está falando em família. Nas plantas é ACA. Tá? Se escreve ACA, então, protácea, não sei o que. Então, a gente está falando em família. Isso pode ajudar vocês a resolver alguma questão. Lembrem, idai, ou id, e ácia são sempre grupos taxonômicos, né? Taxons que a gente diz. Todas essas são categorias taxonômicas que se referem à família. Isso é importante. Se quiserem anotar aí, né? Idai sempre se refere à família, podem anotar, é interessante para vocês. E aqui o gênero Canidae, Felis, Pan, do chimpanzé e Homo. Né? E a espécie Canis familiaris, Felis catus, Pan
Troglodytes e Homo sapiens, né? São a classificação desses animais que a gente tem aí, tá? Tá, mas como é que eu sei que um indivíduo, por exemplo, que o chimpanzé não é da mesma espécie que o homem, ou que o cachorro não é da mesma espécie que o gato? Porque existe uma regra para mim classificar isso, tá? Uma regra muito importante, tem caído no Enem nos últimos anos, saber esse conceito. Claro, no Enem eles vão perguntar qual é o conceito de espécie, não, mas vocês têm que saber esse conceito para responder alguma questão. O principal conceito de espécie até hoje, proposto por Ernest Mayr na década de 40, diz o seguinte: são indivíduos capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, formando uma unidade ecológica e evolutiva com características definidas. Qual é a principal parte aqui? Para o indivíduo, se é da mesma espécie, ele é capaz de cruzar, né, e gerar descendentes férteis. Ou seja, para saber se uma espécie é de outra espécie ainda, ou saber se eles são da mesma espécie, porque às vezes o macho é diferente da fêmea. Nos humanos tem certa semelhança, mas tem aves, por exemplo, outros animais, insetos, que os indivíduos são completamente diferentes. Nem parecem a mesma espécie. Mas para saber, eu cruzo eles, né, ou permito que eles se reproduzam, e se gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que podem ter filhos, eu sei que são da mesma espécie. Se gerarem descendentes que não podem ter filhos ou não gerarem descendentes, eu sei que não são da mesma espécie. Tá? Isso vocês têm que anotar aí também, que tem a setinha vermelha. Isso é importantíssimo. Tá? Nos 2 últimos anos do Enem caiu questões que vocês precisavam saber como, qual é a definição de espécie para responder a questão. Aqui tem uma questão de 2009 do Enem. Tá? Tá, mas existe a possibilidade de gerar descendentes inférteis? Existe. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. O leão, né, quando o leão cruza com a tigresa, por exemplo, dá um indivíduo chamado ligre ou tiro, que é um híbrido. Né? Híbrido seria uma mistura entre os dois. O leão é da mesma espécie da tigresa? Não. Como eu tenho certeza disso que eles não estão formando uma espécie, são um pouco diferentes, porque o filho deles, o ligre, aqui, ele não é fértil. Inclusive ele tem um monte de problemas. Como o DNA não se encaixa perfeitamente, ele vai ter um monte de problemas. Né? O leão e o tigre nem se encontram na natureza, e sabe que isso aqui acontece em zoológico, quando eles colocam o leão e a tigresa ali, e chama bastante atenção. Mas o animal sofre muito, porque ele tem vários problemas, quase cego, ele cresce demais, é o maior felino, né? Ele cresce sem o hormônio que controla o crescimento dele, então ele acaba crescendo demais, os ossos crescem de forma desproporcional, a pele e o músculo, e ele tem muita dor. Então não é muito ético, embora antigamente os zoológicos gostavam de fazer isso porque chamava a atenção. Tá? Pesquisem mais sobre esse animal se vocês quiserem. O zebralo, que é a junção da zebra com o cavalo. Perceba que tem até as listinhas da zebra aqui. Né? A mula, o burro, que é o cruzamento do jumento com a égua. Tá? Que é um indivíduo que vive mais e é mais obediente, né? É mais inteligente e mais rápido também que o cavalo e os jumentos. Tá? Então, essa é a mula, que é um híbrido. Como é que eu sei que o jumento e a égua não são da mesma espécie? Porque no momento em que eu cruzei eles, eu formei um indivíduo que ele é estéril, ou seja, ele vai continuar, a espécie não. Ele não consegue se reproduzir. Tá? Ele é apenas um híbrido ali. Tá? Inclusive, como curiosidade, o Dom Pedro I, quando foi proclamar a independência lá, ele não estava em cima de um cavalo branco bonito, ele estava em cima de uma mula. Porque como o caminho para São Paulo e o Rio é muito pedregoso, tem certas elevações, um cavalo não conseguiria fazer esse caminho. Quem é que era inteligente o suficiente para conseguir fazer esse caminho? Só uma mula ou um burro. Então ele estava em cima de um burrinho quando ele proclamou a independência, não em cima do cavalo branco lá, às margens do rio Ipiranga, né? Ele era um riacho, na verdade, mas vamos lá. E curiosidade, ele estava com diarreia bastante no dia, não estava passando muito bem. Mas vamos em diante. E aqui nós temos as regras taxonômicas de nomenclatura científica, ou seja, eu posso dar um nome científico da forma que eu quiser? Não, existem regras para isso. Primeira regra, nome científico. O nome científico é binominal. Vocês têm que completar os exemplos ali, então copiem esses exemplos depois. Tá? O que significa ser binominal? Bi, 2, nominal de nome. Então, o nome científico sempre tem 2 nomes. Tá? 2 nomes. Homo sapiens, Batman, Signitus, né? Então, sempre 2 nomes
né? O primeiro nome, até vou colocar aqui para vocês, é o gênero. O segundo, sapiens, é o epíteto específico. E o nome científico é a junção dos dois. Acontece bastante, tá? O primeiro é o gênero e o nome científico é sapiens. Não, isso é um erro clássico. O primeiro termo é o gênero e o segundo termo é epíteto específico. E os dois juntos vai ser o nome científico. Já aconteceu muitas vezes dos alunos pensarem, o cão aqui, o primeiro termo é o gênero e o segundo é a espécie. Não, é o epíteto específico ou o termo específico. Tá? E os dois juntos, a soma dos dois vai ser o nome científico. Sempre é binominal. Tá? Então, alguns exemplos. Homo sapiens, Batman Insignitus, Polymistus vaderi. Batman aqui é homenagem, é um peixe que foi homenagem ao Batman. Aqui o Polymistus vaderi é homenagem ao Darth Vader. Tá? Então, sempre binominal. Importantíssimo também, se vocês escreverem de forma errada, a questão está errada. Se for uma questão, por exemplo, da prova para escrever o nome científico. Então, sempre tem que ser binominal e sempre com o nome destacado no texto. Em itálico, quando vocês estiverem digitando, ou sublinhado, se vocês estiverem no caderno. Tá? Aqui, itálico é aquela letra meio deitadinha, né? E sublinhado vocês têm aqui. Então, essa é a segunda regra. A terceira, aqui eu fiz um resumo, tá? O nome é latinizado, sempre usar latim. Por que foi interessante o Linneu usar o latim? Porque o latim é uma língua que não era usada mais e todo mundo respeitava. Por exemplo, se ele fosse fazer na língua dele lá, né? Ou se fosse escolher o inglês, se fosse escolher o chinês, todo mundo ia querer usar, não. Mas como o latim é uma língua morta, todo mundo aceitou usar, né? E todo mundo tem nomes latinos, as suas línguas usam palavras latinas, né? Por exemplo, Homo sapiens significa Homo sapiente, o homem inteligente, né? Então, esses nomes são assim. Por isso que os nomes são estranhos às vezes, né? Tem nomes bem esquisitos, porque são todos latinizados. Eu sempre tenho que latinizar. Eu quero homenagear tal coisa, eu tenho que latinizar aquele nome. Eu achei no Brasil, então eu posso colocar tal espécie Brasil? Não, tem que colocar Homo, por exemplo, brasiliensis, que significaria encontrar no Brasil, ou algo do tipo. O gênero, aí isso é importante e erram bastante. O gênero, ou seja, o primeiro termo eu sempre escrevo com letra maiúscula. E o segundo termo eu sempre escrevo com letra minúscula. Até um tempo atrás, quando eu estava homenageando uma pessoa, eu poderia escrever com letra maiúscula, mas não, isso caiu em desuso. Tá? A Trypanosoma cruzi, por exemplo, eu poderia escrever o Trypanosoma tem que iniciar com maiúscula, obrigado, e o cruzi, que é uma homenagem a Oswaldo Cruz, eu poderia iniciar com maiúscula antigamente, mas hoje isso caiu em desuso sempre com minúscula. Homo maiúscula e sapiens minúscula. O apis maiúscula e melífera minúscula. Primeiro termo gênero maiúsculo, segundo termo minúsculo. E o epíteto sempre, né, que eu já falei, sempre inicia com minúsculo. Tá? Essas são as principais regrinhas que eu uso para dar nome, né, para as espécies, para escrever o nome. Se escrever errado, não tiver sublinhado, não tiver latinizado, não tiver maiúscula ou minúscula, o termo que tem que estar, a questão está errada. E cai bastante isso na prova. Então, anotem os exemplos aí e lembrem disso. Tá? E aqui a gente vai entrar na sistemática propriamente dita, né? Ou a sistemática filogenética, que vai estudar biodiversidade, como eu já falei, só que ela vai estudar a relação evolutiva ou a relação de parentesco com as espécies. E eu faço isso, estudo a relação de parentesco com as espécies, fazendo árvores filogenéticas, ou cladrogramas, que são esses esqueminhas que estão apresentados aqui embaixo para vocês. Tá? O que é isso? Uma forma de apresentar como as espécies evoluíram ao longo do tempo e como elas têm um grau de parentesco. Tá? Aqui, por exemplo, esse aqui é um ancestral comum, né? É um indivíduo que não tem muitas características aqui. Uma coisa importante, o tempo passa como? Ele passa de baixo para cima. Ou seja, a parte de cima é mais recente e a parte de baixo é mais antiga. Então o tempo foi passando aqui, né? Aqui eu tenho o que eu chamo de ramos. E as bifurcações, pode aparecer umas bolinhas aqui, eu chamo de nós. Tá? Então, onde se separa, eu chamo de nó. E aqui eu tenho as características que foram aparecendo. Por exemplo, o ancestral comum ele não tinha antena. A partir desse momento, todos tiveram antena. Né? Aqui tem os táxons A, B, C. A partir desse momento aqui, ó, daqui para cima, todos tinham dedos nas patas. Aqui não tinha. Por que o A não tinha? Porque o A se separou aqui, ó, no momento que eles não tinham dedos. Então, daqui para cima, todos têm dedos.
O que eu posso perguntar numa prova e ser perguntado? Se eu estiver estudando B, quem é mais parente de quem aqui? Tá, o B é mais parente do A ou o B é mais parente do C? Ele é mais parente do C por quê? Porque a separação do B com C, ela se deu aqui, ó. E a separação do A com o restante se deu aqui, ó. O que foi mais recente? Esse aqui ou esse aqui? A separação do B com C. Tá? Porque o tempo vai passando aqui, ó. Então aconteceu a separação do A e só depois aconteceu a separação do B com C. Então, quem é mais parente? Esses dois aqui. Porque a separação foi mais recente, porque está mais para cima. Tá? Outras coisas que eu posso perguntar, isso aqui, se não me engano, caiu no Enem também. Tá? Eu posso perguntar quando os símios, né, um cladograminha aqui, isso aqui é em questão de interpretação quando cai no Enem, tá? Ele já cai bastante, até vou mostrar umas para vocês depois. Quando os símios se separaram do resto das espécies aqui, dos primatas aqui. Né? Quando os símios do velho mundo. Quando ocorreu a separação, ocorreu nesse momento aqui, né? Nesse não aqui. Como é que eu vou saber que data foi isso? É só eu seguir por lado. Eu vou saber que foi 25 milhões de anos atrás. Se eu quiser saber quando o chimpanzé, ou o ancestral do chimpanzé, né, se separou e deu origem, o ancestral do homem e do chimpanzé se separaram e deram origem às duas espécies. Foi aqui. Mais ou menos o que? Uns 4 milhões de anos atrás. Perceberam? Então, é só eu saber quando houve a separação e olhar para o lado. Quando o gorila se separou das outras espécies, foi, ó, a separação deu aqui, 10 milhões de anos. Então, isso pode ser perguntado também. A questão da prova do Enem era mais ou menos isso. Quando ocorreu tal coisa? Era só ver quando teve a separação, né? Os símios, se não me engano, eram os símios do Novo Mundo, quando se separou. Foi mais ou menos há uns 40 milhões de anos atrás, seguindo a linha aqui. Aqui tem o cladograma dos vertebrados, né? Aqui tem osso. O que eu poderia perguntar aqui? Ó? Eu estou estudando crocodilos. Eu quero saber se o crocodilo é mais parente do coelho ou dos dinossauros e das aves. Tá? Das aves, quem é mais parente do crocodilo? Os coelhos ou as aves? Perceba que a separação dos crocodilos com as aves se deu aqui, ó. E a separação com o grupo que se deu com eles se deu aqui. Se o tempo está passando nesse sentido, sempre de baixo para cima, o mais recente foi esse aqui. Então, quem é mais parente? Crocodilos e aves. Tá? Inclusive, aves e dinossauros são grupos muito mais semelhantes do que achava-se antigamente. Tá? São bem próximos, digamos assim. Mas isso é outra questão. O que vai acontecer aqui? Vocês vão ter que... A classificação do ITA, que é aceita hoje nos 5 reinos, ela obedeceu esses critérios aqui. O número de células, que você já sabe, né? Unicelular ou pluricelular. A organização celular, se procarionte ou eucarionte. O tipo de alimentação, se autotrófica ou heterotrófica. Né? Uma ou várias células, célula mais simples, sem núcleo, célula mais composta com núcleo. Seres que produzem seu alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. E seres que se alimentam de outros. Isso vocês têm que saber. Vocês já fizeram exercícios, pois eu já pedi para pesquisar isso. Tá? E a partir disso vocês vão completar essa tabelinha aqui, com os exemplos. Isso vai estar no esqueminha de vocês lá. Número de célula é uni ou pluricelular. Organização celular. Né? Alimentação. Autótrofo ou heterótrofo. Procarionte ou eucarionte. Eu fiz isso para vocês, obviamente. Né? E está nesse esqueminha aqui que vocês vão copiar. Inclusive eu estou na frente dessa última aqui, ó, dos heterótrofos por absorção. Vou sair um pouquinho aqui para vocês conseguirem copiar. Tá? O que precisa ser frisado aqui? Ó? O único grupo procarionte que existe é o grupo das bactérias, dos moneras aqui. Ou seja, se eu falar em procarionte, eu estou falando em qual reino? Estou falando no reino monera. Tá? As plantas são autotróficas pluricelulares, vai ficar fácil lembrar, todos são eucariontes. Né? Uma diferença, o fungo, qual a diferença dos fungos para os animais, para o reino fungi dos animais? Tá? O reino fungi é heterótrofo por absorção, ou seja, eles fazem a absorção dos alimentos externamente. E vocês, humanos, fazem a ingestão.
né? Mas isso a gente vai discutir depois. Essa tabelinha vocês precisam completar também, eu vou sair de novo ali. Tá? E para terminar aqui, ó, nós temos, existe uma classificação, ela não é muito recente, né? Na taxonomia existe um problema que as mudanças elas demoram demais para entrar nos livros didáticos, digamos assim. Até no mundo acadêmico ela é mais rápida, mas para os livros didáticos ela demora demais, né? Por exemplo, o reino proto-ictista está tendo uma mudança, né, já há algum tempo. O reino proto-ictista tem animais muito diferentes, a gente vai ver depois, né? No reino Monera também está tendo algumas mudanças, tanto é que surgiu, a gente viu reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, mas agora o Uzi, é o nome do cara, se não me engano, ele está sendo usado, ele formulou a ideia de que existe, e dividiu a classificação, acima do reino ele colocou o domínio. Quais são os 3 domínios? O domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Perceba que eucária tem animais, fungos, plantas e protistas, né, todos eucariontes, ou seja, a célula tem núcleo. As árqueas e as bactérias, perceba a árvore filogenética aqui, o cladograma, eles são procariontes, ou seja, não tem núcleo. Antes, as árqueas e as bactérias, elas ficavam no mesmo grupo, no reino Monera. Tá? Só que percebeu-se que as arcobactérias elas são mais parecidas, né, isso em relação ao RNA, as proteínas que formam, né, os ácidos nucleicos e as proteínas que os RNAs vão ajudar a formar, ela percebeu-se que as arcobactérias são mais parecidas com os eucariontes. Então, separaram, né, as eubactérias das árqueas nos domínios bactéria, árquea e eucária. Então, em cima do reino, a princípio, teria esses domínios aqui. Mas isso é uma outra discussão. Mas eu estou falando isso porque pode cair alguma coisa no Enem. Tá? Como uma coisa recente, o Enem gosta de cobrar coisas recentes. Vocês têm que saber que em cima do reino, então, tem um domínio. Bactéria, árquea e eucária. Tá? Esses dois aqui, procariontes e eucária, obviamente. Procarionte. Era isso então, vocês vão completem aquele esqueminha para mim, né, o polígrafo que eu mandei para vocês, a folhinha com as informações que eu passei para vocês e me entreguem, né, na data que eu pedi. Tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Então um abração para vocês, cuidem-se e até a próxima aula.